conheço pela minha pequena trajetória, igrejas que são ministérios corrompidos. Falo que o povo gosta, que é para não entristecer, para o povo não ir embora, entendeu, irmão? Ah, Senhora. Tem pastores com medo de perder a ovelha. Aí não prega a verdade, não. Nada contra mineiro. Mas fica comendo pelas bordinhas assim. E o miolo está podre. Não prega quente. Não chama a responsabilidade. Não exorta. Mas assim como para Laodiceia tinha uma esperança, tem esperança para crente que está perdido dentro de casa. Os outros acham que o filho pródigo se perdeu quando ele chegou lá na terra. Não, ele se perdeu dentro de casa. Ele se perdeu quando o irmão dele estava trabalhando, ele estava de braço cruzado dentro de casa. Ele se perdeu quando o pai dele não disse: olha, vai trabalhar e tomar tendência, vai buscar para tu aprender a dar valor. Sabe por que o filho pródigo se perdeu? Porque o pai não se posicionou. Muito bem. Quando nós entramos aqui nesse texto, Eucana disse para ela assim: por que você chora? Por que tu não está comendo? Estou observando, você não está se alimentando. Por que é? Porque está mal o teu coração. Por quê? Vem cá, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vou traduzir. Tu tem motivo para estar triste, Ana? Estou traduzindo o que ele quis dizer. Eu não sou tão bom para você. Eu te cobro, filho. Eu te cobro. Eu não te cobro, filho. Sou bom para você. Aí ele completa dizendo: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Olha. Ei, a pior coisa é quando a gente convive com alguém que não acredita na nossa vitória. A pior coisa é quando você convive com alguém que não acredita no teu sucesso. Não acredita que a porta vai abrir, não acredita que o teu filho vai ser salvo, que ele vai ser tirado das drogas, que o teu marido vai largar a porta do botequim. E às vezes a pessoa está do teu lado, dentro da igreja, comendo com você na mesma mesa, dormindo na mesma cama, debaixo do mesmo teto. Está você orando e acreditando na pessoa. Larga disso. Você ainda vai acreditar nisso? Larga isso de mão. Ele simplesmente estava querendo fazer com que ela se conformasse em ser estéril, em ser improdutiva, se conformasse com a sua situação, se conformasse. É como dizer: minha filha, você não é a primeira e nem vai ser a última. Deixa isso quieto, vamos embora adorar e olha para lá. Para de se consumir com isso. Mas, ei, quem queria o filho, quem era? Diga, Ana. Agora eu vou dizer: quem quer a vitória, quem é? Diga, eu. Oh, aleluia. Compreendam ou não, aceitem ou não, quem está buscando é você. Então se posicione e continue acreditando. Não deixe ninguém sepultar o teu sonho. Não deixe ninguém abrir uma cova para os seus sonhos. Não permita que ninguém faça um buraco. A pior coisa é você lidar com um coveiro de sonho, irmão. É triste. O coveiro de sonho, o que um coveiro faz? Ele enterra muito bem. Às vezes eu sou chamada a fazer sepultamentos. A gente está fazendo sepultamento, mas às vezes antes de fazer o sepultamento, você vai dando uma voltinha lá, os buracos já estão abertos. Ele não vai abrir buraco na hora para enterrar, ele já abre antes, porque ele tem uma certeza: alguém vai estar ali dentro. Meu pai. Eita.
Está ouvindo? O frustrador, o coveiro dos teus sonhos, já abriu a cova para os teus sonhos já há muito tempo. É você que está lutando para não deixar eles serem enterrados. É você que está lutando para que eles não vão o caminho naquele buraco.